Olá, aqui estou novamente para mais um vídeo de estudo de gramática latina. O estudo de hoje, sintaxe latina, do professor José van der den Becelar, Propylaeon Latinum. O estudo de hoje, verbos que admitem o ACI, acusativos com infinitivo, verba affectum et verba voluntatis. Em um vídeo anterior, eu havia estudado os verbos que admitem um acusativo com infinitivo, uma introdução. O primeiro grupo de verbos que estudei foi o verbo sentient et declarandi. Também há outros verbos que admitem o ACI. Verba affectum, verba voluntatis, que é o objetivo do estudo de hoje, e por fim o verbo impersonalia. Os verbos sentient et declarandi, que foram vistos na aula passada, eles podem estar ocultos, ou seja, é pelo contexto da frase que nós sabemos que é um verbo sentient et declarandi, que eles também, que o acusativo com infinitivo, ele pode depender de um verbo derivado de um verbo sentient et declarandi, e que tanto podem admitir um infinitivo objetivo ou um acusativo com infinitivo. O infinitivo objetivo, então, é um verbo principal que tem um outro verbo que exerce a função de objeto direto. O tema do vídeo de hoje, o verbo affectum. O verbo affectum exprime sentimentos ou afeto. Por exemplo, lastimar, lamentar, dolere, maerere, alegrar-se, gaudere, laetare, achar desagradável, aecre ferre. Há outros também. Verbo affectum. Bom, nós temos dois exemplos aqui. Gaudeo de Venice. Gaudeo quod venist. Alegro-me por teres vindo. No primeiro exemplo, Gaudeo de Venice, vemos aqui um acusativo com infinitivo. O de, o objeto, o acusativo, e Venice, o verbo na forma infinitiva. Embaixo temos Gaudeo quod venisti, em que o verbo ele rege uma oração subordinada, em que got é uma cláusula integrante e venist é o verbo conjugado na segunda pessoa do singular. A tradução, alegro-me por teres vindo. Eu fiz uma tradução para compreender melhor esse exemplo do professor Bachelard. Alegro-me por vires e alegro-me que vieste. Os dois exemplos que ele deu aqui em cima. O verbo voluntate, propriamente dito, verbos que exprimem permissão e verbos que exprimem influência sobre a vontade de alguém. Verbos voluntates propriamente ditos: cupere, desejar; male, querer mais ou preferir; nole, não querer; stutere, esforçar-se por; e velle, querer. Verbos voluntates que exprimem permissão são dois: pati, sinere, deixar e permitir; e verba voluntatis, que exprime influência sobre a vontade de alguém: tocere, ensinar; jubere, mandar ou ordenar. Cupio est clemens. Cupio me est clementem. Desejo ser benévolo. O sujeito dessas duas frases é o mesmo,
ego, cupio es clemens, e também cupio me es clementem. Cupio es clemens, o verbo aqui, ele está com o infinitivo objetivo, esse, então ele é um objeto de cupio, e na frase de baixo, cupio me es clementem, nós temos aqui um ACI. O me é o acusativo, esse o infinitivo. Desejo ser benévolo. Eu fiz uma tradução pessoal para compreender melhor. Desejo ser clemente, desejo que eu seja clemente. Então, resumindo esse slide, nós temos aqui uma construção infinitivo-objetivo e temos também um acusativo com infinitivo. Quando o sujeito é o mesmo da frase principal, eu tenho essa possibilidade. Agora, se o sujeito é diferente da frase principal, a única possibilidade é um acusativo com infinitivo. Volo de abire, quero que saias. Minha versão, quero que tu saias. O sujeito, ego, de volo, abire, o sujeito, de, te. Uma curiosidade ou observação. Na frase portuguesa, ordeno ao empregado fechar a porta. Eu tenho o verbo principal, ordeno, tenho um objeto indireto ou um dativo ao empregado fechar a porta. O infinitivo fechar a porta. No latim, a regência do verbo permanece um acusativo com infinitivo, ou seja, em vez de usar um dativo, eu uso um acusativo. Servo claudere. Ordeno o servo fechar, ao pé da letra. Outros dois exemplos com o mesmo tipo de construção, usando, se na frase portuguesa nós usamos um objeto indireto, no latim nós temos que usar o acusativo com infinitivo. Vetuite ou prohibuite, eus veram dicere. Proibiu-lhes falar a verdade. Então, na frase em latim usamos acusativo. Minha versão, proibiu-lhes que dissesse a verdade. Mais um exemplo. Docuiste filium parere legibus rei publicae. Também o uso de um infinitivo. Aliás, o uso de um acusativo com infinitivo. Na frase portuguesa, um objeto indireto. Ensinaste a teu filho a obedecer às leis do Estado, e a minha versão, ensinaste ao filho submeter-se às leis do interesse geral. Outro exemplo apresentando o mesmo tipo de construção. Sive pueros domo exire. O acusativo com infinitivo. Pueros, acusativo. Exire, infinitivo. Permiti aos meninos que saíssem de casa. Permiti aos meninos saírem de casa, a minha versão. Quando ocorre em que, em português, o objeto indireto ele é seguido de uma oração subordinada substantiva, direta no caso, também em latim essa frase ela vai ser traduzida por um ACI.
e não o sujeito da frase integrante, que no caso é os meninos, vai ser traduzido por um dativo. Permitia aos meninos que saíssem de casa. Então nós temos aqui verbo principal, aos meninos dativo ou um objeto indireto, que saíssem de casa, uma cláusula integrante ou uma oração subordinada substantiva direta. A versão em latim, então, deve ser ao verbo principal e um ACI, um acusativo como sujeito do infinitivo. Sive, pueros dombo, exire. Agora um outro exemplo em que usamos o infinitivo ativo e o infinitivo passivo. Na frase portuguesa nós dissemos ordeno chamar a empregada. Jupio servam vocari. Se fosse seguir o infinitivo ativo como em português, a frase ficaria assim: ordeno que a empregada chame. Ou seja, ela seria a agente da ação, a agente de vocare. E a frase, a tradução, então, ficaria: ordeno que a empregada chame. Então, no caso, tem que se usar o infinitivo passivo vocare, para que na tradução portuguesa a empregada seja a agente da ação e não o objeto da ação ou o objeto do verbo. Bom, é isso. Novos vídeos todas as semanas.